Gente, olha só. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Séfora, tá? Sou professora de português. Tem algumas questões aqui para que a gente possa trabalhar ao máximo, né, para que vocês, obviamente, façam uma prova, digamos, com uma linha de raciocínio bem bacana em relação à Compev. Por essa linha de raciocínio ser bem diferente, gramáticas não são aí muito bem-vindas, né, quando você vai estudar, a não ser quando você quer ter uma base, quando você quer ter uma estrutura realmente em termos de análise sintática, que são poucas questões. São muito focadas, mas a prova em si da Compev ela trabalha com 70% de uma estrutura linguística. E quando eu falo de linguística, eu estou falando de termos linguísticos, eu estou falando de uma associação em termos de interpretação, de compreensão, que ela requer de você um pouco mais de atenção do que, obviamente, em outras provas. Ela não tem, em sua maioria, aí, questões gramaticais. As questões gramaticais são muito pontuais. A acentuação gráfica, a concordância, a regência, o elemento que tem de estar na prova, é obrigatório, é ator principal, isso aí não é nenhuma novidade. Se vocês pegarem as últimas provas da Compev, tem a mesma linha de raciocínio. Essa última prova agora, no aulão de véspera que eu fiz pela manhã, não era nada de, digamos assim, de anormal termos feito várias questões parecidas, né? Porque é a linha de raciocínio da Compev, não é porque Séfora sabe, o fulano fez, não é nada disso, é porque as provas são iguais mesmo. Eles fazem do mesmo jeito, só mudam os textos, tem uma análise, digamos, sintática bem semelhante ao que se faz das outras provas, das provas anteriores, quer se dar bem, faz as provas anteriores. É isso que você tem de fazer. Dependendo do cargo que você vai optar, aí as suas disciplinas aí que sejam associadas ao seu cargo, peguem as provas anteriores e vão fazer. É a única forma que a gente tem de se apropriar dessa linguagem, ter uma forma mais simples de começar a prova. Os textos muitas das vezes são longos, né? Um texto só, como você só tem 10 questões, o texto aqui está bem grande, mas se você está vindo aí no material, já deve ter texto mais curto, uma coluna só, é o mais comum, apesar da prova ser toda ela por extenso, ela não é dividida em colunas. E aí vocês têm umas suportes textuais, umas fontes textuais bem comuns, bem características realmente da Compev. Carta Capital, Carta na Escola, a Revista Galileu, a Super Interessante, são revistas que eles sempre vão utilizar. Por quê? Pelo poder crítico, pela questão voltada para intenção comunicativa, quando ele fala de propósito do texto. Então, todas as intenções, elas têm realmente um texto que vai abarcar muito mais a parte argumentativa do que só a expositiva. E aí a gente começa a entender esse processo e o que é que a gente tem de saber. Por exemplo, quando a gente fala de texto dissertativo, a Compev não mais utiliza esta nomenclatura aqui, tá? Um texto dissertativo, essa nomenclatura não mais aparece. Nem nas questões que vocês vão ver, objetivas, nem muito menos se vocês, porventura, fossem fazer uma questão aí, ou uma prova de redação. Então, como não tem mais essa nomenclatura, a Compev utiliza uma só. Certo? Um texto dissertativo é aquele texto que é responsável por mostrar algo. Se ele vai mostrar algo, ele também vai afirmar. Além de afirmar e além de mostrar, ele explica. Então, ele é um texto de caráter explicativo. Além de explicar, além de afirmar e além de mostrar, ele expõe. Ele é um texto também de caráter expositivo. E tudo isso aqui ele informa. Então, um texto de caráter, digamos, com propósito textual dissertativo, que essa nomenclatura vocês não veem mais. Na verdade, vocês vão ver essa daqui, ó, explicativo ou expositivo. Sabe o que é um texto explicativo? Aquele que, na verdade, esclarece algo para você, deixa claro do que você vai tratar. Um texto expositivo, você vai fazer isso, ó, pôr para fora, expor, pôr para fora. Nem todo texto que eu chamo de explicativo, que eu chamo de expositivo, ele vai ser caracterizado como argumentativo. Argumentativo é outra sequência textual. Sabe, a sequência textual que você está falando para você é o quê? É como o texto se apresenta. À medida que você vai lendo o texto, como é que ele se apresenta? A primeira coisa que você vai perceber é que os textos, em sua maioria, são textos em prosa. Texto em prosa é isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Vocês mentalmente conversando comigo. Prosear é isso aqui, conversar. A minha prosa pode ser dissertativa, pode ser expositiva, pode ser explicativa, tudo aqui semelhante. E para esse texto ter essa característica de expositivo, ele é dividido em parágrafos. Mudei de ideia, mudei de parágrafo. Mudei de ideia, mudei de parágrafo. E assim vai, sucessivamente. É um texto de caráter aqui, prosa, um texto em prosa, com um caráter dissertativo, expositivo, explicativo, vai depender daquilo que, à medida que eu for lendo, vou percebendo. Essas divisões de parágrafos, algumas vezes não vêm quando o texto é de internet, tá? Quando o texto é de internet, ele pode, na verdade, começar o parágrafo aqui, no início. E você vai separar ou dividir os parágrafos por esses espaçamentos que eles colocam aqui, no finalzinho da linha. E aí você vai contando o primeiro parágrafo, o segundo,
terceiro e assim sucessivamente. Então, um texto com característica expositiva, um texto com característica explicativa, muitas das vezes ele não precisa ser aí prioritariamente argumentativo. Sabe por quê? Porque para eu dizer que esse texto aqui, que eu chamo de explicativo ou dispositivo, ele ser argumentativo, essa forma de expor o texto, quando eu digo que ele é dissertativo, argumentativo, aí vocês esquecem esse nome e pensam só nisso, explicativo e expositivo, para eu argumentar, eu tenho que usar um poder que poucas pessoas têm, que é o meu poder de persuasão. Quem usa a persuasão vai usar o poder de convencer. Para eu convencer, eu vou agora utilizar todas as armas possíveis, imagináveis e inimagináveis que um argumentador usa. Que tipo de arma ele vai usar? Dados, números, porcentagens, tá? Estudos, científicos ou não. Além dos dados, você pode fazer comparações, o que a gente chama de analogias, comparações de época, comparações aí que você tem de países, comparações de situações. Além dos dados, além das comparações, o que é que a gente tem mais? Olha só, a história. A história que eu digo é a história para confirmar algo. O que a gente chama de alusão histórica. Isso aqui reforça um texto. Quando você fala, por exemplo, no voto de Cabresto, hoje, que é aí através da internet, antigamente também tinha. Quando você faz isso, volta para o Brasil República, você começa a fazer um quadro comparativo que nada mudou. Agora eu tenho mais armas. A internet, por exemplo, é uma arma muito mais potente do que antigamente, que era só uma arma, literalmente, né? Uma arma que eu digo uma espingarda. Agora você tem outras armas, eu posso chegar sutilmente até você. Dentro dessa caracterização de dados, comparações, da história em si e de exemplos que eu posso aqui ratificar, que eu posso confirmar tudo aquilo que eu digo, o meu texto passa a ser argumentativo a partir do momento que eu começo a criticar aquelas ações. Quando eu digo, porém, então, dessa forma, com isso, vê-se que eu começo a analisar criticamente o meu texto. E eu começo a mostrar que essas relações de argumentação, muitas das vezes, elas podem não aparecer, mas ela prioritariamente vai ser dissertativa. Certo? Todo o texto dissertativo ele já tem uma característica específica, que é de explicar, que é de expor. Mas nem todo texto que eu chamo aqui de explicativo, que eu chamo de expositivo, ele vai ser argumentativo. Mas todo texto argumentativo ele já é expositivo. Para eu primeiro argumentar, expor, tá? Eu tenho que partir para um outro plano, se assim eu quiser. Se ele tem características argumentativas, você pode ter certeza, porque ele já é expositivo. Nem todo texto expositivo, explicativo, ele é argumentativo, mas todo texto argumentativo ele já é expositivo. Isso é clássico. Isso aí é criterioso. Então, dentro dessa análise, quando você vai trabalhar com o propósito do texto, ou seja, qual é a intenção do texto, o que é que se quer com o texto, sempre ele vai trabalhar com verbos no infinitivo. Aí você vê aqui, defender, narrar, explicar e descrever, que são as características de uma estrutura de sequência textual. Um texto predominantemente defensivo, narrativo, explicativo ou descritivo, ou que tenha um intuito de, o propósito de, eu tenho de ter pistas que vão me fazer isso. Que eu tenho de ter características que, obviamente, vão me levar a isso. A ideia de defender um posicionamento, narrar os acontecimentos, explicar o funcionamento de alguma coisa ou descrever qualquer outra coisa. Cuidado com os traços descritivos. Né? Algumas questões da Comperv, aparentemente aquele fragmento textual era explicativo e o texto, na verdade, era descritivo. Muitas pessoas erraram por causa disso. Agora, por quê? Não nessa prova de agora, outra prova. Por quê? Porque as pessoas imaginam que a descrição é só detalhamento. Trabalhar com qualidades, adjetivos, só isso. E a questão da descrição, você tem tempos verbais completamente diferentes. A narração, por exemplo, ela prioriza o passado, prioriza o pretérito. Eu posso, na verdade, num texto descritivo, trazer o verbo no presente. Apresenta-se, caracteriza-se. Então, cuidado com as apresentações do que é um texto descritivo, narrativo, para não priorizar sempre isso. O que é que a Comperv quer de você? Quando a gente vai pegar uma prova, como vocês vão fazer isso, ainda no domingo, tem tempo pra caramba ainda para estudar, né? Quando a gente começa a trabalhar com isso aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer na prova, dessas 10 questões que vocês vão ver, nunca leia o texto. Primeiro, nunca. Nunca. Porque você vai ler de novo. Não adianta ler naqueles 5 minutos da agonia. Você tem que segurar a onda, olhar a prova todinha, respira. Depois de uns 4, 3, 5 minutos você começa. A ansiedade sempre vai fazer ver coisas que não estão ali. Vai querer fazer um monte de questão ao mesmo tempo, vai lembrar de uma lei que está ali, a prova, não sei o quê, seja o que for.
Segura a ansiedade, porque ela vai atrapalhar você. Primeira coisa que você faz, dá uma olhada em todas as questões. Dá só uma lida. Eu tenho de ler o texto já sabendo o que é que eu vou fazer. Como nessa prova você tem 2 textos, ambos de 10 questões, são 20 no total, primeira questão que você vai observar, sempre vai trabalhar com análise textual. As primeiras sempre envolvem texto. Sempre. Primeira questão, ela quer o propósito comunicativo, ou seja, eu vou ler o texto já querendo saber se ele tem um caráter de defesa, se ele tem um caráter de narração, de descrição, de explicação. Eu já vou ler o texto com esse script na minha cabeça, eu tenho que ler fazendo isso. A segunda questão, ele pede que você relacione, ou considere a relação entre o título e o texto. Sabe, o título e o texto, o que é correto afirmar? Então, eles são compatíveis, não são compatíveis? Há uma coerência, há uma intenção explícita, implícita, o que é que na verdade ele quer? Então, eu já vou ter que fazer essa análise, lendo o texto e pensando já no título. Questão número 3, ele pede que você aqui analise os aspectos de organização e diz aqui a respeito do que a gente chama de padronização organizacional ou o processo de paragrafação. O que é que predomina no texto? Impessoalidade, o último parágrafo do texto tem função resumidora, predomina no texto um tom coloquial, o padrão informal é preponderante. Então, assim, aqui é o aspecto de organização textual. A linguagem do texto, o que é que predomina? Tudo isso a gente já vai guardando na cabeça ou vai grifando nas questões para saber o que é que você vai buscar, tá? Você vai aí na questão 4, o que é que ele quer? Bom, de acordo com o texto. Sempre que vocês virem questões desse tipo aqui, você vai trabalhar com um processo de compreensão textual. Sabe por que o processo de compreensão textual? Porque ele difere desse processo aqui de interpretação textual. E o que é que ela difere? Quando eu falo de interpretação, ele completamente diferente de compreensão. A minha aula ela tem que ser compreendida, ela não pode ser interpretada. Você interpreta um sinal, você interpreta um quadro, você interpreta uma poesia, um fragmento de uma música, mas você não vai aqui interpretar uma aula. A aula ela tem que ser clara, explícita, objetiva, bem lógica, igual que você tem nas redações oficiais, todo tipo de documento oficial. Quando se trata de compreensão textual, você vai analisar isso aqui com base especificamente no texto. Eu tenho um texto como base, é isso que eu tenho. A compreensão textual ela vai a partir do texto. Sabe, eu vou ter esse texto, o que é que vai acontecer? Eu vou ter elementos aqui que vão ser solicitados para você, que não é a pessoa que escreveu o texto, tá? É quem elaborou a questão. Ela vai exigir, ela vai cobrar de você a partir de comandos de questões bem explícitos, bem claros. Ele pede que você, de acordo com o texto, avalie alguma coisa. Ele diz que o autor afirma que. Ele diz que segundo o parágrafo tal. Tudo é com base no texto. E o que é que isso significa? Eu só vou pegar o texto como fonte. Aquilo que eu penso a respeito não importa. Se eu intervir nessa discussão, eu vou errar. Essas daqui são as alternativas que você tem A, B, C e D, que você vai simplesmente perceber que existe aquela que é correta e todas as outras que têm elementos que não estão adequados com o texto, não com a sua opinião, não com a sua visão. É de acordo com o texto. Certo? Então, isso aqui a gente vai trabalhar com o quê? Com um recurso chamado juízo de fato. E o que é o juízo de fato? Tudo aquilo que se afirma. Tudo que eu posso afirmar. E o que é que eu posso afirmar? Com base em várias questões. Exemplo. Esse rapaz aqui, Lula, parou de beber. O que é que eu posso afirmar a respeito dessa frase aqui? Qual é a única ideia que você pode me afirmar a respeito dessa frase? Não. Aí é o óbvio. Bem, está muito formal. Deixou de consumir bebida alcoólica. Só isso. Bebia. Ponto. Parou de beber é porque ele bebia. Se ele vai voltar a beber, eu não sei. Se ele parou de beber porque ele vai se tornar presidente da República de novo, não faço a mínima ideia. Ele parou de beber porque a mulher dele faleceu. Ele parou de beber porque ele está com cirrose hepática. Ele parou de beber porque está sendo investigado. Ele parou de beber porque... Não faço a mínima ideia. A única coisa que você pode me afirmar daqui, com base neste verbo, que é o que nós chamamos de marcador linguístico, é que ele bebia. Se ele vai voltar a beber, o que você vai me dizer daqui é o que nós chamamos de subentendido. E quando eu falo em subentendido, ele pode ter mais de um. Quando a partir do momento eu tenho um marcador linguístico e eu tenho uma análise só a fazer, isso aqui é o que nós chamamos de pressuposto. O pressuposto é aquilo que eu vou supor com base em uma palavra, uma pista, que vai fazer com que eu tenha essa ideia. Por exemplo, foram criadas novas leis governamentais, novas leis de, digamos assim, de direito trabalhista. Quando eu falo de novas leis é porque haviam outras. Quando eu digo novas, porque havia outras. Agora eu tenho novas. Mas já havia outras leis. Certo? A palavra que está aqui, parou, indica que ele bebia. Se ele vai voltar a beber,
Eu não faço a mínima ideia. Se ele está bebendo exatamente agora, eu não sei. Mas que ele bebia, ele bebia. Isso é a única coisa que você pode afirmar, porque isso é um pressuposto. E o pressuposto nós chamamos de juízo de fato, porque é algo que eu posso afirmar. Mas quando eu digo que é algo que eu posso afirmar, isso aqui é o que nós chamamos de conclusão unânime. Todos vocês têm de chegar à mesma conclusão. Todos vocês têm de chegar na resposta certa, porque todas as outras são erradas. Na compreensão textual, todas as outras são erradas, só existe uma certa. As questões de compreensão textual elas são mais fáceis. Qual é o problema que a gente vai chegar? Quando nós vamos fazer as questões de interpretação textual, para não apagar o que está ali. Quando você trabalha com a parte de interpretação textual, lógico que eu vou ter o texto como base, é óbvio que o texto é a minha fonte de informação principal, sendo que a partir deste texto eu não vou ter mais as informações voltadas a presas, ou estarão presas ao texto. Todos os comandos de questões, quando eu parto aqui da ideia de interpretar, a ideia da interpretação textual, ela vai se voltar para o seguinte: eu tenho o texto como base, mas as minhas respostas estão além do texto. E quando eu digo além do texto, vão fazer com que eu chegue a uma possível conclusão. E quando eu falo em possível conclusão, é com base no texto, mas também com aquilo que tem fora. Tudo que está aqui ao redor pode contribuir para que eu obtenha a resposta mais adequada. Aí é onde a gente para. E aqui vocês têm as 4 alternativas, e aí você vai olhar para as 4 alternativas, aí você que está preparado faz assim, ó. Elimina 2, fica com 2 e diz: Séfora, eu sempre marco a errada. Por quê? Porque existe uma informação aqui na letra B, que você sabe, mas lá na letra D tem informação a mais, sobre a qual você não leu, você não sabia. Então, para você, não está certo. Você sabe só até aqui. Então, o seu critério de informação só faz você chegar até aqui. Então, eu interpreto só até aí. Eu vou lhe dar uma comparação bem básica. Você tem essa letra de música aqui. Se você mostrar isso aqui, tá? Vou nem botar. Se você mostrar isso aqui para uma pessoa que nunca estudou história, nunca, ela vai achar que a pessoa é alcoólatra e está pedindo ajuda ao pai. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto e sangue. Para quem já estudou história do Brasil, sabe que isso aqui tem contexto de época. Sabe que isso aqui é ditadura militar. Sabe que isso aqui é censura. Sabe que os autores, que os poetas, que os cantores e os compositores tinham de fazer isso aqui para poder expor a sua ideia, para poder criticar o governo, como acontece até hoje. Está aqui. Esse cálice aqui é semelhante a esse cálice aqui. É o mesmo som. É isso aqui que você está falando. Mas para eu escrever, tenho de escrever esse. Uma pessoa que só compreende, ela olha para esta música e diz o que eu estou dizendo objetivamente. Afasta de mim esse cálice, esse cara é alcoólatra. Está pedindo ajuda a alguém. E se eu colocar de vinho tinto, vai ficar mais claro ainda. A partir do momento que eu uso a interpretação, que contexto histórico isso aqui estaria adequado, pronto. Se você nunca estudou isso, meu amor, você vai viajar, alombrar qualquer coisa, mas nunca vai dizer que isso aqui tem a ver com ditadura militar. Mas para vocês é bem óbvio, é bem claro. O que é uma música que requer interpretação? É uma música que tem contexto histórico. O que é uma música de caráter compreensivo apenas? É aquela que é, pum, ouviu, absorveu e fica aqui, ó. Lavagem cerebral. Só aqui. A música fácil, depreensível. Você escuta e repete. Linda, livre, leve e solta, doida para beijar na boca. O que é que interpreta aí para mim? O quê? Tô solteira, quero sair rasgando tudo que tem pela frente. Linda, livre, leve e solta. Ainda tem uma aliteração, né? Linda, livre, leve e solta. Só repetição de consoantes. Então, você tem o recurso da objetividade e do recurso de subjetividade. Interpretação de texto é subjetivo. Compreensão de texto é, pum, olhou, já sabe o que é. Você traduz sinais. Quando você está de braços cruzados, quando você fecha a cara, quando você pede silêncio, né? Quando você arqueia a sobrancelha, alguém fala com você, você arqueia a sobrancelha, mexe a cabeça, você está duvidando de alguém. Então, você sabe ler os sinais. O texto também tem, sendo que o texto tem palavras. É completamente diferente.
completamente diferente. Então, o recurso que você vai utilizar de compreensão e de interpretação, ele exige de você, lógico, algumas pistas que vão fazer com que você chegue e obtenha a resposta mais rápida. Safra, eu tenho de saber que esses comandos de questões não vão mais partir da ideia do de acordo, pode-se afirmar, segundo o autor, conforme o autor, não tem mais. Isso aqui você vai trabalhar com verbos como infere-se do texto. Isso aqui você vai trabalhar com depreende-se do texto. Pode-se depreender, pode-se analisar. Está aqui. Completamente diferente do que se tenha em relação às questões de compreensão textual. Compreendeu é a mesma coisa de eu dizer entendeu. Aí você, objetivamente, sim. Conseguiu interpretar, se eu não peguei ainda. Eu ainda não vi isso aí. Já viu charge? Vocês conhecem charge. É o tipo de gênero textual, não são todas as pessoas que conseguem interpretar. Porque se ela não tiver um contexto externo, ela não vai entender o que está acontecendo ali. As pessoas buscam logo o riso. Olha, faz assim, não vi graça. E não vai ver mesmo, que a charge não é para rir. As pessoas acham que sempre é piada. Isso é o cartoon. O cartoon tem um cunho de humor muito mais latente do que a charge. A charge ela é crítica. A charge ela tem uma característica política, social, crítica. Para quem, obviamente, lê charge, sabe muito bem disso. A Comperv utiliza muito charges de um cara que trabalha lá, chamado Ivan Cabral. Ivan Cabral ele é funcionário do setor de comunicação, ele é chargista do Jornal da Tarde e outros jornais que tem em Natal. E ele sempre que tem charges na prova da Comperv, tem charges dele. Sempre. E tem sites dele, você coloca lá charges, Ivan Cabral, ele é daqui, maravilhosos. Não, eu acho que ele não trabalha na tribuna, não. Creio que ele não trabalha na tribuna, não. O nome dele é Ivan Cabral. E ele tem uma caracterização muito forte. Por exemplo, a prova do Enem, em 2012, foi uma charge dele, que eram pessoas dentro de uma rede. Não sei se vocês lembram. Pessoas dentro de uma rede, 8 pessoas dentro de uma rede, tinha assim, rede social no cantinho, aí o carinha pensando com a cara de pobre, aquela cara bem tipicamente nordestino, que aí caracterizam muito isso na charge, barba por fazer, aquela cara de aquela pessoa mais raquítica, os meninos com bem pobres, assim, bem aspecto de pessoas bem magrinhas e tal, pouco alimentados, dentro de uma rede, a rede remendada, aí tinha assim, rede social aqui em casa é outra coisa. O que é rede social para nós é diferente de uma pessoa que socializa a rede, que 8 pessoas dormem numa rede. É uma rede social, nós socializamos. Todo mundo divide a mesma rede. É diferente da rede social que nós usamos. Então, são caracterizações diferentes. A charge requer interpretação. Muita interpretação. Às vezes, até uma piada requer interpretação. A pessoa faz, vixe, não entendi, não. Porque não pegou. Tem umas que são óbvias, né? Mas outras, você demora. Tem umas que demoram mesmo. Tem gente que demora muito. Passa 3 dias e ainda não entendeu. Né? Aí você faz, deixa para lá. Esse processo de interpretação, diferente do que você tem na compreensão, gente, aqui você usa o que nós chamamos de juízo de valor. O juízo de valor é tudo aquilo que você aplica o valor. Você diz assim, sabe, eu vi de outra forma. Ótimo, massa. Mas ela tem que ser o mais aproximado possível da alternativa que está lá. Não concordo com esse cara, ele está dizendo um negócio que não tem nada a ver. O problema é seu. Avalie o que está sendo feito na questão. Se aproprie e se aproxime ao máximo do que ele está dizendo. É assim que você vai obter a resposta. Então, quando você trabalha com juízo de valor, você sabe que um valor foi aplicado aqui, não significa dizer que seja prioritariamente do autor do texto. Quem fez as questões não foi o autor do texto. Foi uma pessoa da Comperv. Então, não tem nada a ver com quem elaborou a questão. Desculpa, com quem preparou o texto. Nada. O trabalho de juízo que a gente tem de valor não é mais o recurso de pressuposto. É aqui que você vai utilizar o subentendido. Aí você faz, sabe por que o subentendido? Porque os subentendidos podem ser vários. Vários. É muito difícil você ter uma questão que diga assim, subentende-se do texto o quê? Porque praticamente todas estão corretas. Vou dar um exemplo. Tinha uma charge não, uma propaganda, que era de um dicionário. Vou tentar fazer aqui um dicionário. Bom, então o nome fica mais fácil. Aqui o nome do dicionário, certo? Aurélio. Aí tem assim a propaganda, ó. Bom pra burro. Isso aqui era propaganda, tá? Um livrinho, bonitinho, fazendo a propaganda aqui, de um dicionário. Aurélio, bom pra burro. Quais são as possíveis interpretações que você faz daí? Bom para pessoas leigas. Ele é muito bom, bom pra caramba, né? O bom pra burro, intensidade, bom pra caramba, bom pra várias coisas. E o que mais? Tem alguma interpretação que você faça que vai além da lógica? Que sairia da lógica? Sairia da lógica da propaganda em si. Tem alguma coisa?
seria da pessoa leiga? Tem uma coisa que extrapola, que você faz assim, pô, nada a ver a propaganda. Literalmente para o burro. Literalmente para o burro. Literalmente. Impossível. Aí você extrapolou. Extrapolou, mas é dentro de um recurso de subentendido. Eu posso chegar. Sendo que o subentendido ele tem um limite. Eu não posso extrapolar. Eu não posso ir além da lógica. Eu faço uma propaganda de um dicionário. De que é bom para burro, tem, obviamente, duplo sentido. Parou. Passou do limite, você diz assim, segura. Segura, aí você puxa o arreio, porque não rola, não. Aí a interpretação não pode extrapolar esse recurso, porque aí não é a intenção, de fato, do texto. A intenção não era essa. Então, o que é que a gente trabalha dentro desse recurso de compreensão e de interpretação? É saber que dentro de uma análise textual, quando você diz de acordo com o texto, é literalmente de acordo com o texto. Literalmente. É só o que o texto diz. Se eu não concordo, problema seu. Você vai olhar o texto e vai responder de acordo com o texto. Aí, a partir da questão 5... ele já mostra uma outra análise, né? Ele já vai usar os recursos linguísticos que eu estava falando para vocês. Isso aqui, ó. Tá vendo esse nome? Paralelismo. Só quem usa isso é a Compev. Tá? A FCC usa esporadicamente, mas a Compev adora trabalhar com isso. E ele diz, ó, o período a seguir servirá de base para as questões 5 e 6. Eu não preciso ler o texto, eu vou fazer com base só nisso aqui, nesse período. Então, eu vou conseguir fazer muito mais rápido isso aqui do que ler o texto inteiro. Isso se chama otimizar o tempo. Vou ganhar tempo. Lógico que eu estou demorando mais porque eu estou explicando. Vocês conseguem fazer isso muito mais rápido. A escola do século XXI se mantém como importante instituição voltada à criação e à veiculação de conhecimentos socialmente relevantes. Beleza. Tranquilo e prático. Nesse período, ó a retomada, ó. Processo de coesão aqui, ó. Nesse. Um paralelismo sintático, uma informação implícita de novo, ou um paralelismo semântico. Aí você faz assim, o que é paralelismo e o que é que envolve semântica e sintático. Pronto, a partir daí eu já tenho que entender. Primeira coisa, paralelismo é o equilíbrio que vai existir entre frases, entre os seus complementos. Vou dar um exemplo bem básico. Eu digo para você que eu li o livro e gostei. Aqui é um problema de paralelismo. Sabe por quê? Porque, olha só, a ação de ler e a ação de gostar recaem sobre o mesmo objeto. Nesta frase, neste período, nestas orações, que aqui eu tenho gostar e ler, eu tenho complementos diferentes. Quem lê algo. E quem gosta? Gosta de algo. Cadê o complemento? Não tem. Isso vai estar subentendido. Não está subentendido. O paralelismo, ele requer que você complete a frase. Mantém um paralelo de informações. Você não sai de casa de tênis e de sandália havaiana. Não sei quando você era pequeno. Na escola, quando arrancava o chaboco do dedo, numa topada, aí você ia de tênis e de sandália. Né? E achava lindo, achava o máximo. Hoje você não faz mais isso. Dá um salto e uma sandália baixinha. Você não vai ficar andando igual uma coruja. Não tem condições. Quando você diz aqui, eu li o livro e gostei, obrigatoriamente você teria que dizer que eu li o livro e gostei dele. Eu não preciso dizer do livro de novo. Mas eu tenho de usar a preposição que aqui recai. Porque quem gosta, gosta de. Isso é paralelismo. Quando eu envolvo o paralelismo sintático, é exatamente isso. Sintático é em relação à sintaxe, função do texto. Sabe o que seria o paralelismo semântico? É significado. Sentido e significado. Se elas se repetem, se ela vai dizer a mesma coisa, se ela vai, na verdade, manter uma relação semântica igual, parecida. Sabe, ele diz, no trecho, a escola do século XXI se mantém. Tem nada a ver com a história. Paralelismo sintático no trecho, conhecimentos socialmente relevantes. Também não tem nenhum problema aí. Nada. Uma informação implícita sob a forma de subentendido em se mantém, ou uma informação implícita sobre o pressuposto de se mantém. Quando ele diz se mantém, é uma análise de subentendido ou é uma análise de pressuposto? Uma informação implícita, tudo que vai envolver essas questões de pressuposto, interpretação, compreensão, é aquilo que é implícito ou explícito, certo? Quando você trabalha em informação implícita, aquilo que está escondidinho, aquilo que eu vou chegar a uma conclusão, é implícito. Essa questão de implicitude, tá? As informações implícitas, elas estão sob a forma de subentendido ou de pressuposto ao usar esta forma verbal aqui, se mantém. Quando você diz, a escola do século XXI se mantém como importante instituição.
O que é que eu pressuponho? Se ela se mantém, porque ela já é e ela continua, ela permanece. Então, isso é um pressuposto, isso não é subentendido. Subentendido, cada um ia dizer uma coisa diferente. Nós teríamos várias informações. Então, quando ele aqui foca a relação de pressuposto e subentendido, não se mantém, nunca seria subentendido. Se mantém, você diz assim, o que? Bonita, interessante, grande. Não seria a lógica. Seria a lógica do pressuposto por se manter. Se mantém porque ela é constante. Então, aqui, nesse período, há uma informação implícita de forma, a forma de pressuposto não se mantém. As questões voltadas para paralelismo semântico e sintático não tem nada a ver. Para manter o paralelismo, eu teria que ter a construção inteira, não só um fragmento textual. Eu teria que manter a relação da frase toda, o contexto inteiro. Eu não posso fazer dessa maneira que está aqui. Primeira resposta que você tem aí, resposta que envolve aí a letra C, nessa questão. Aí, ele diz o seguinte, as questões clássicas também, que são aquelas de padrão escrito, né, de reescrever a frase. Quando ele utiliza o recurso de reescrita, o mais importante que você tem aqui de atentar são as questões, obviamente, de concordância, de regência, né? Mas também de um processo de pontuação, se ele assim couber. Quando não tem, beleza. Né? Quando não tem, ótimo. Mas o que é que a gente pensa logo de cara? Concordância. Processo de reescrita, a gente vai pensar em concordância. Às vezes, eles deixam em destaque um elemento, um verbo. Olha, se aqui tivesse, na frase do texto, fosse a escola do século XXI, e você passasse para o plural, fosse as escolas, como é que ficaria todo o restante do período? É muito comum a Compef fazer isso, certo? Considerando o português escrito padrão, se esse período, esse que foi citado aí, fosse reescrito no plural, a sua nova versão seria qual? Diga aí. Primeira coisa que você analisa é logo a questão verbal, né? Primeira coisa que você vai observar é isso aqui. Eu não preciso ler a frase toda, gente. É perda de tempo ler a frase inteira. Perda de tempo. Se você for pensar aqui neste verbo especificamente, que é o verbo manter, o que é que eu tenho de ter em mente? Aí é a questão gramatical, que aí vocês já sabem tanto quanto eu. Eu por repetições, vocês por estudarem tanto e lerem também. Então, a gente tem de saber algumas características corretas, importantes. Como vocês não vão fazer redação, melhor ainda. Tem dois verbos, o verbo ter e o verbo vir, que eles vão ter o que nós chamamos de acento diferencial. Sabe, o verbo ter, eu digo para você que ele tem características de um texto argumentativo. Esses textos têm. Isso aqui é acento diferencial. Não dobra vogal. Só dobra vogal em dar, ler, crer e ver. O verbo vir, acontece a mesma coisa. Olha, Cefra, vir de chegar. Ele vem mais cedo, elas também vêm. O que é que vai acontecer com os verbos que são derivados de ter e de vir? É aqui que vem a diferença. O verbo ter, se você for pensar aqui no verbo que é bem bacana, não vou nem colocar esse aí. Um que poucas pessoas utilizam. Esse, ó. É assim que se escreve? Entreter? É ou não? Verbo entreter. Tá correto? Sabe o verbo vir? Vamos pensar em outro aqui. Intervir. Só para ver o que é que acontece. Pronto. Eu vou conjugar o verbo entreter, que é assim que vocês estão dizendo, né? Com i. Ah, não é não? É com i ou com e? Eu estou perguntando a vocês. Com e. Então é assim o verbo. Daí a gente forma o quê? Entretenimento. Então não é com i. Ok? Vocês se liguem, viu, gente? Entreter e aqui intervir. Ok? Serve para entreter e intervir. Ó o verbo. Derivado de ter e aqui derivado de vir. Eu vou conjugar esse verbo tal qual o verbo ter. Se eu digo, por exemplo, que ele tinha, então ele entretinha os alunos da forma como ele achava. Se eu digo que ele tem possibilidade de mudança, então eu digo para você que ele entretém as pessoas. O verbo que é derivado de ter, na terceira pessoa do singular e do plural, o acento diferencial recai sobre eles. Se eu digo que ele entretém os alunos, é dessa forma. Se eu digo que eles entretêm, é dessa forma aqui. A mesma coisa seria com manter. Mantém, isso aqui está errado? Mantém. Se eu digo as escolas, está errado, porque o acento agudo é só para a terceira pessoa do singular. Aqui também está errado. Obviamente, só tem a letra D e eu não preciso nem olhar o resto. Eu nem olho. Não vou olhar mais. Mas o verbo intervir, eu digo, Cefra, se ele vem
mais cedo, então ele intervém na discussão sempre que pode. Se ele intervém, o verbo derivado de vir, na terceira pessoa, tem de ter acento agudo. Eles, o que é que eles fazem? Ah, Séfora, eles vêm mais tarde, então eles intervêm na discussão. Séfora, eu vinha muito aqui, então o que é que eu fazia quando eu vinha muito aqui? Eu intervinha nessas discussões sempre que possível. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. A questão mais simples que você tem de fazer, rápida e prática, só pela questão do verbo manter. E olha, isso aí é prova, essa primeira parte aí é de questão de prova superior, nível superior. Nem é de nível médio, viu? A outra que eu coloquei. Simples e prática isso aí. Questão, então, letra D. Aí ele diz aqui, ó. Na frase, torna-se premente buscar a sua reorganização. A palavra em destaque. Destaque. Premente. Isso aqui, ó. Você faz isso, nem disseram que era pra gente dar uma olhada nas questões do dicionário, né? Leitor. Você lê, então você tem de saber. Clássicas questões. Ele quer saber, primeiro, a classe gramatical, quando ele pede para você estudar lá no conteúdo programático toda a análise que você tem de classes gramaticais. Está aqui o que é que ele pede. E ele diz para você, ó, é um adjetivo ou é um advérbio? Primeira coisa que você tem que pensar. Torna-se premente buscar a sua reorganização. Advérbio. É isso? Eu estou modificando quem? Advérbio é o que modifica o verbo. Ou o adjetivo ou um substantivo. Quem é que eu estou modificando aí? Para ser advérbio, ele pode ser substituído sem alteração de sentido, ou seja, mantendo o mesmo valor semântico, por iminente e imprescindível. O que é algo iminente? A prova de vocês, por exemplo, é algo iminente, está prestes a acontecer. Imprescindível, essencial, crucial, primordial. Séfora, imprescindível é a sua presença, ou seja, tem de estar lá. É obrigatório. Seria esse o sentido? Premente? Torna-se premente buscar a sua organização? Será que realmente é advérbio? Passa para o plural essa frase aí. Passa para o plural a frase inteira. Tornam-se, vamos lá. Tornam-se o quê? Prementes, o quê? As suas reorganizações. Então, reescreva a frase. As suas reorganizações, vamos lá, tornam-se, ou a busca pela sua organização, tornam-se prementes. Isso aqui é adjetivo, amor, não pode ser advérbio. Advérbio não vai para o plural. Advérbio não vai para o plural, gente. Advérbio não vai para o plural, é invariável. Imprescindíveis, iminentes, eminentes, tudo isso aqui é adjetivo. Situação imprescindível, ação iminente, algo eminente, alguém, algo tudo isso aqui é adjetivo, é caracterizador. Ele colocou isso aqui para você errar. Questão de prova é para você errar, não é para você acertar não, viu? É para errar. Tem duas com advérbio e tem duas com adjetivo. Não pode ser de advérbio. Advérbio não varia. Séfora, peraí, mas é um adjetivo, beleza. E pode ser substituído sem alteração de sentido, por inadiável ou eminente. Eminente é grandioso, o contrário de iminente. Iminente, você diz que é algo que está prestes a acontecer. Eminente eu uso até como pronome de tratamento. Vossa eminência, o deputado. Vossa eminência, o juiz. Eminente é algo grandioso, ilustre. O eminente deputado, o eminente juiz. Grandioso. É por esse aqui que eu posso substituir, é por inadiável. Resposta à letra A. Cuidado para não responder tão rápido, viu, na hora da prova, porque fazer assim sozinho sempre fica mais legal. Né? Fazer sozinho, que eu digo a gente aqui, ó, falando alto, mandando parar, a gente vê, aí diz assim, gente, pense direito, olha não sei o quê. Vocês sozinhos, fica tudo igual. As questões ficam todas iguais, viu? Todas. Você não consegue ver a diferença, porque o Satanás lhe cega. Ele bota a mão bem aqui, fica bem assim em você o tempo todinho. Aí você fica querendo enxergar e o negócio começa a ficar turvo, você começa a ficar tonto, dá uma fome. Tudo acontece quando você está fazendo prova. Tudo. Tudo acontece. Fazer aqui é massa, que a gente tá falando, tá discutindo, para, volta, explica, vai para lá. A hora da prova é sozinho. Por isso, quanto mais questões você faz, melhor você se sai.
Porque quando você vai fazendo questões, seu cérebro vai se acostumando a ouvir sua voz, assim, ó. Ouve a voz. Começa a falar o tempo todo. Aí fica muito mais fácil. Mas a locução preposicional, porque é formada por uma preposição. Está aqui a preposição. A despeito de. Estabelece uma relação de quê? Adição, finalidade, consequência, concessão. Só no texto. Quando a gente for lá para o texto, a gente sublinha, tá? Destaca. Questão número 9. Essa aí eu vou fazer quando eu ler o texto. 9. Na frase, portanto, ao assumir compromisso social e político, a escola deve responder aos desafios do contexto no qual está inserida. O termo em destaque está substituindo quem? É só aí, viu? É na frase, não olhe para o texto, não. É só aí nessa frase, na frase, só na frase. Não saia dela, não. Portanto, ao assumir compromisso social e político, a escola deve responder aos desafios do contexto no qual está inserida. E aí? Eu estou inserido onde? No qual é em mais o qual, não é assim? Isso aqui significa que este termo é chamado de pronome relativo. Todo pronome relativo inicia que tipo de oração? Oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Se ela não tem vírgula, ela é o quê? Restritiva. Tem vírgula, explicativa. Restringir é limitar. Explicar é informação a mais. Você já sabia, mas eu estou acrescentando a mais. Você diz aqui, ó, ao assumir o compromisso social e político. Isso aqui é um elemento deslocado. Sabe o que é que vão fazer na hora da prova para vocês? Destacam essas duas vírgulas, colocam assim, número 2, número 1. As duas vírgulas, obrigatórias ou facultativas? Obrigatória? Obrigatória. Por quê? Porque é um termo deslocado. Tem que separar. Primeiro que você começa com uma conjunção. Depois dessas conjunções aqui, você tem de ter vírgula. Você deslocou. Eu não estou começando pelo sujeito, eu estou começando pelo complemento. Desloquei o termo, é lógico que eu vou isolar. Desloquei, já vou isolar. Ao assumir compromisso social e político, a escola. Quem é que deve responder aos desafios? A escola, amor. A escola deve responder aos desafios do contexto no qual está inserida, ao assumir compromisso social e político. É isso que você vai dizer. Se eu tivesse escrito assim nessa ordem, não precisaria de vírgula nenhuma, a não ser aqui. Só aqui. Deslocou o termo, isola. É obrigatório. Tá? Tem de colocar a vírgula. Tem de colocar. Mas aí a questão não é essa. Ele quer saber a função. Ele está, na verdade, remetendo a quê? Adjunto adverbial, função de sujeito, aí aqui sujeito, aqui objeto. A quem ele está retomando? Quando ele diz no qual? Aos desafios do contexto no qual está inserido. Sefraim remete a quê? Lugar. Então, é contexto. É lugar. E quando eu falo de lugar, eu estou remetendo à escola ou a contexto? De novo, eu estou falando de contexto. Aqui o termo, ó. Escola está lá na frente. No caso, lá atrás. A escola deve responder aos desafios do contexto no qual está inserido. Espera aí. Está inserido no contexto. Os desafios desse contexto aqui. Então, é isso aqui que eu estou retomando. Se eu estou retomando o contexto, ele tem a função de adjunto adverbial, só para confirmar. Não é lugar? Então, é adjunto adverbial de lugar. Então, está correto. Valor. Valor de. Aí você faz, espera aí. Todo pronome relativo ele vai ter função sintática? Vai. Todo. Todo pronome relativo tem função sintática, viu? Todo ele. Sem exceção. Você faz isso, ó. O autor de quem falei está na cidade. Se eu digo para você que o autor de quem falei está na cidade, será que isso aqui é pronome relativo? É. Se eu substituir esse quem aqui por o qual, dá certo. Vai ficar como? O autor do qual falei. Sendo que não é tão adequado, porque quem é um pronome relativo, neste caso aqui, personativo. Ele diz respeito à pessoa. Se eu invertesse, colocasse aqui, ó, uma outra frase, nesse contexto, eu dissesse para você que o livro do qual falei está esgotado. Isso aqui continua sendo pronome relativo ou não?
fala, fala de. Séfora, o livro do qual falei. É de mais o qual. Esse o qual está retomando o livro, tá? Como é que eu descobriria a função sintática desse cara? Desse elemento que eu estou dizendo para você aqui. O livro, ele é igual a esse pronome relativo. Eles têm a mesma função sintática. Por isso que você chama de pronome relativo. Porque ele mantém uma relação com o termo antecedente. Uma relação sintática e semântica. Séfora, semanticamente eles são iguais, porque aqui é livro, aqui também. Como assim? O livro está esgotado e eu falei de quem? Do livro. Para não repetir, usei um pronome. No lugar do nome, um pronome. Como é que eu descubro a função sintática desse cara? Se eu descobrir a função sintática do livro, é a função sintática dele. Como é que eu faço para descobrir? Repete a frase nesta oração aqui, só é essa. A oração que vem depois e o termo antecedente. Eu faço isso. Ó. O livro de falei. Tiro o pronome relativo. Só até aqui. Como é que você fala essa frase? É assim? Como é que você organiza? Falei do livro. Pronto, beleza. Qual é a função sintática que eu quero? Essa, do livro. Qual é a função sintática que está aqui? Olha o termo que vem antes. Falar. Quem fala, fala de. Verbo transitivo indireto. Isso aqui é o quê? Objeto indireto. Se o livro é objeto indireto, qual é a função sintática desse pronome relativo? Objeto indireto. São iguais. Iguais. A escola deve responder aos desafios do contexto. Aos desafios dele. Desse contexto aqui. Lugar. Adjunto adverbial. Isso aqui pode ser perguntado para vocês de várias formas. E poderia sim ser um objeto, poderia ser um sujeito. Sem problema nenhum. Todo pronome relativo tem função sintática. Vamos lá. Questão 10. Nem leu o texto ainda. Vai, viu? Ó, lá vem a questão que eu disse. Pronto. Toda vida, a mesma coisa. As mesmas questões. Aí domingo vocês vão fazer um igualzinho. Não vai ter diferença nenhuma. Igual. Ele quer saber o que é obrigatório, o que não é, tem alteração, não tem, o que é que pode, o que é que não pode. Tá aí o fragmento. Nesse entendimento, entre os princípios que orientam as escolas, que se transformam em comunidades de aprendizagem, destacam-se o de criação de sentido e o de dimensão instrumental. Aí aqui, uma vírgula. Cadê a outra? Aqui outra, duas. E pronto? Só são duas? Só, né? Só. Considerando as relações sintático-semânticas do português escrito padrão, é obrigatório o uso de uma vírgula depois de escolas, com alteração do sentido da frase. É possível o uso da vírgula depois de escolas sem alteração. É possível o uso de uma vírgula depois de escolas. E é obrigatório o uso de uma vírgula depois de escolas. E aí? É possível ou é obrigatório, na palavra escolas, uma vírgula? A questão principal está aqui, ó. É esse cara, é o que eu estou lhe dizendo, ele é ator principal. Se você souber se ele é um pronome relativo ou uma conjunção, ajuda. Ajuda. Séfora, os princípios que orientam as escolas que se transformam. Se eu fosse perguntar para você, esse que aqui, ele é pronome relativo ou não? Como é que você descobre? É só substituir, gente, por o qual, a qual, os quais ou as quais, que são outros pronomes relativos. Nesse entendimento, entre os princípios, os quais orientam. Isso aqui não é pronome relativo? É. Certo? Isso aqui é pronome relativo. Certo? Orientam as escolas, as quais se transformam. Não são elas que se transformam. Amor, aqui pode ser as quais. Se isso aqui é pronome relativo, você pode ter certeza que isso aqui que eu estou destacando agora, aqui, são o quê? A gente acabou de fazer. Oração subordinada, o quê? Adjetiva. Isso aqui é o quê? Oração subordinada adjetiva. Sabe por que você está fazendo isso? Meu amor, porque sempre que tiver pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Se for conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Não muda nunca. Sabe que não tem exceção, não? Não. Não tem exceção. Sabe, mas pode vir um outro elemento coesivo com valor de conjunção integrante que não seja o quê? Pode. Quem? O se. O se. Eu digo para você isso aqui, ó. Não sei se vocês estão entendendo. Pronto. Isso aqui é conjunção ou não? Como é que você faz? Não sei isso.
Fez essa substituição, deu certo, esse cara aqui é conjunção subordinativa integrante. E essa oração? Oração subordinada substantiva. Você fez 80%, falta 20%. Quais são os 20%? Olha para essa frase e o que é que está faltando? O que é que está faltando aqui? Não sei. Quando eu digo não sei, naquela ordem de sujeito, mais verbo, mais complemento, o que é que está faltando aqui? Só o objeto, pô. O sujeito está aqui, ó. Elíptico. Eu não sei. Quem não sabe, não sabe algo. Isso aqui é sujeito, isso aqui é verbo. Está faltando o quê? Isso é o complemento. Qual é o complemento? Se o verbo aqui é transitivo direto, tudo isso aqui tem função de quê? Objetiva direta. Lógico que eu expliquei isso aqui para vocês numa versão pocket, né? Uma versão rápida. Aquela que você faz assim, 1, 2, 3, já. Pum! Você faz isso em 20 frases, você faz isso aqui de olho fechado. Mas vocês já viram isso. Não é novidade. Agora, que está na prova para vocês fazerem, está. Eu faço outra. Sem problema nenhum. Tá? Então, tem de ter cuidado com essa análise sintática quando vocês vão utilizar os elementos coesivos. Se você faz isso aqui, ó, pega essa frase aqui, ó. É importante, presta atenção, que nossa emoção sobreviva. Tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Pronto. Esse cara que tá aqui, pronome relativo ou não? Como é que eu descubro? É importante isso. Pronto, Céfalo, já fiz a mudança. Fez essa mudança automática, conjunção subordinativa integrante. Toda conjunção subordinativa integrante inicia um só tipo de oração. Oração subordinada substantiva. Subordinada porque ela é dependente, ela não tem valor sozinha, ela depende dessa outra aqui. Ela é oração porque ela tem verbo, tá aqui o verbo. Ela é substantiva porque ela tem valor de substantivo. O substantivo pode ser o quê? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Pronto. Certo, eu fiz isso aqui. Eu tenho quantos por cento da frase pronta? 80. Falta 20. Como é que eu sei? Só falta isso. Repete isso aqui, ó. É importante. Bota no lugar dessa oração todinho isso. Não tem problema não. Quer fazer assim, bem simples? Faça. Tá aqui. Isso. O que é que está faltando nessa frase? Primeiro, ela não está na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. O que é que ela tem? Verbo. Certo? Esse verbo aqui só é verbo de ligação se isso aqui for predicativo do sujeito. Isso aqui é predicativo do sujeito? É, porque é a característica de um sujeito. O que é importante? Está faltando ele bem aqui. Eu tenho aqui ele como sujeito. Mas ele está onde? Do outro lado. Eu tenho um verbo, predicativo do sujeito, está faltando quem? O sujeito. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Simples. Os princípios que orientam, os quais orientam, todo pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. Ponto, acabou. Morreu. Tá? O que é que ele quer? Ele quer saber se você colocando uma vírgula aqui, o que é que muda. Só isso que ele quer saber. Só isso. Sendo que se você prestar atenção, a frase inteira já está com essa vírgula, e aí a gente vai fazer isso, ó. Vou apagar para ficar claro. Ó, o que é que ele faz? Nesse entendimento entre os princípios que orientam as escolas, vírgula, que se transformam em comunidade de aprendizagem. Veja que tem outra vírgula aqui. Tem outra vírgula. Certo? Peraí. Então a frase foi escrita errada, né? Porque para eu ter uma oração subordinada adjetiva explicativa, tem que ter uma vírgula na oração inteira, que é explicativa. E não só no final. Aqui só tinha aqui, ó. Porque olha o outro verbo. Ele separou e fez isso aqui. Como é que eu faço? Ele está dizendo que é obrigatório o uso de uma vírgula depois de escolas com alteração do sentido da frase. Altera o sentido da frase? O sentido? O sentido. Mudou tudo nesse entendimento entre os princípios que orientam as escolas que se transformam em comunidades de aprendizagem, destacam-se o de criação, de sentido e o de dimensão instrumental. Muda o sentido? Aparentemente não. É possível o uso de uma vírgula depois de escolas sem alteração do sentido da frase? Não sei. Aí já começa a ficar igual, né? É possível o uso de uma vírgula depois de escolas com alteração do sentido da frase? Ou é obrigatório o uso de uma vírgula depois de escolas sem alteração do sentido da frase? E agora? Obrigatório ou é possível? Tudo é com escola. E tudo é depois. Ele quer saber se altera ou não.
essa vírgula. Eu tenho de colocar, ele é obrigatório. Certo? É obrigatório. Sendo que assim, tem frases que você vai transformar em explicativa que ela não vai alterar completamente. Isola, mas ela não altera completamente. Ela não se torna assim, deixa de ser explicativa e passa a ser restritiva. Depende da frase, tudo depende do contexto. Tem frases que vão ser perceptíveis. Por exemplo, eu digo isso aqui, ó. O homem que trai a mulher morre cedo. Viu, Bu? Ó, o homem que trai a mulher morre cedo, tá? Esse que aqui é pronome relativo ou não? É. Eu tô dizendo pra você, qual é o homem que morre cedo? Todos? Quem é que morre cedo? Só os que traem. E se eu fizer isso aqui? Quem é que morre cedo? Eita, desculpa, não é aqui não. É aqui. Quem é que morre cedo? Todos os homens morrem cedo, porque todos eles são traidores. Eu expliquei. Estou dando uma informação a mais. Se eu tirar a vírgula daqui, só quem morre, só e somente só os traidores, e quem trai a mulher, porque se traiu o amigo, traiu qualquer coisa, acontece não. Aqui mudou completamente, entendeu? Sendo que aqui não fica tão explícito isso. Ela passa a ser obrigatória, por quê? Porque eu tenho essa vírgula aqui. Eu tenho de isolar a oração completamente. Ela passa a ser obrigatória. Porque, ó, é obrigatório o uso de uma vírgula depois de escolas, sem alteração do sentido da frase. Dizer que altera o sentido entre os princípios que orientam as escolas, que se transformam em comunidades de aprendizagem. Isso é necessário. A alteração, quando ela diz isso, ela já é explicativa. Já é. As escolas que se transformam em comunidades de aprendizagem, ou seja, elas se transformam em escolas de aprendizagem. Então, aqui, a mais correta é a letra D. Porque quando ele diz obrigatório o uso da vírgula depois de escolas com alteração do sentido da frase, não altera como seria essa. É minúcia, é um detalhe. Quando ele colocou esta vírgula aqui, já é essa caracterização. Todas elas fazem isso. Qual? Aqui? Aqui porque é um elemento deslocado. Não. Não. Entre os princípios que orientam as escolas. É só uma questão aí pontual. É como ele, na verdade, vai se apresentar para você. Vai começar agora, é? Por favor. Vamos lá? O texto, tá? Ele diz o seguinte, ó. Cidadania moderna. Aí ele diz, a escola do século XXI se mantém como importante instituição voltada à criação e à veiculação de conhecimentos socialmente relevantes. Trata-se de local de encontro entre pessoas e grupos diversos, priorizado pelas políticas públicas que crescentemente têm configurado a escolarização entre os direitos humanos universais. Portanto, ao assumir compromisso social, vou separar aqui para não ficar parecendo uma palavra só, compromisso social e político, a escola deve responder aos desafios do contexto no qual está inserida. Lembrar, relação entre título e texto. Ó, cidadania moderna, tem que saber essa relação, se ela está adequada ou não, tá? Então diz aí, ó, se as escolas foram originalmente organizadas para ampliar a formação e a instrução necessárias à vida moderna, torna-se premente buscar a sua reorganização à medida que, destaque aí, ele tem valor. Qual é o valor semântico? Proporcional, tá? A ideia de proporção. É como se fosse a proporção que são alteradas as concepções, os valores e as relações sociais. Nesse entendimento, entre os princípios que orientam as escolas que se transformam em comunidades de aprendizagem, destacam-se o de criação de sentido e o de dimensão instrumental. Pelo princípio de criação do sentido, afirmam-se nas comunidades de aprendizagem, os ideais modernos de democracia, justiça e liberdade, com apoio na diversidade cultural e nos recursos de seu entorno. Para tanto, ao corpo docente e administrativo dessas escolas, articulam-se famílias e comunidades envolventes, para coletivamente estabelecerem prioridades, planejarem ações e, a despeito da complexidade da vida social, ó, a gente fez uma questão agora, tá? Ficou faltando, porque a gente tem de voltar do texto. Olha isso aqui. Vou de novo. Para tanto, ao corpo docente e administrativo dessas escolas, articulam-se famílias e comunidades envolventes. Esse se você fosse aqui classificá-lo, como seria a classificação? Articulam-se famílias e comunidades envolventes. Famílias e comunidades envolventes estão ou são articuladas.
Então, esse se é partícula apassivadora ou pronome apassivador, porque esse verbo é transitivo direto, tá? Mas aí, a questão. Estabelecem prioridades, planejarem ações e, a despeito da complexidade da vida social, comprometerem-se com a realização do propósito educativo comum para crianças, jovens e pessoas adultas ali presentes. Qual seria aí o valor de a despeito? Na questão 16. Comer pipoca faz você ficar tirando o restante do milho aqui, não é? O quê? Estamos ao vivo, Pessoal em casa tudo nu e eu aqui arrumada. Pessoal em casa tudo deitado. E eu assim. Não, mas tudo bem. A vida tem dessas coisas. E aí? A despeito. Qual seria o valor, gente? Da questão 16. Vou deixar, viu? Porque senão vai passar o dia. Vamos lá. Vai já. Colocando-se em diálogo para compartilhar e validar ideias, todos criam sentido em torno das ações escolares, dos conteúdos veiculados e das relações sociais educativas. Aí continua. Com o advento das prioridades e dos valores modernos, a humanidade passou a desenvolver instrumentos e signos cada vez mais complexos, demandando a ampliação do acesso à leitura, à escrita e aos códigos de diferentes áreas, como condição para exercício de cidadania e de atuação nos setores produtivos. Nessa consideração pelo princípio da dimensão instrumental atribuída à escolarização, torna-se fundamental criar caminhos para alcançar máxima aprendizagem para todas as pessoas, independente da desigualdade de condições que possa decorrer, de classe social, raça, etnia, gênero, idade e deficiências físicas. Isso no texto é lindo, na realidade é outra coisa. Enfim, ele está perguntando sobre isso, no parágrafo final. Enfim, nas comunidades de aprendizagem, seus participantes se comunicam e se comprometem com ações que viabilizem a aprendizagem escolar para todas as pessoas. Para além dos conteúdos de leitura e escrita e de noções científicas, toda a comunidade educativa se movimenta para que, a fim de que, finalidade isso aqui, viu? Todas as crianças, os jovens e os adultos ali presentes também tenham consistente domínio de informática, de inglês e de outros instrumentos socialmente relevantes nesse século XXI. Desse modo, possibilita-se acesso aos conhecimentos rapidamente veiculados e requeridos ao exercício pleno da cidadania moderna. Questão importantíssima sobre o texto. O propósito, né? O propósito comunicativo do texto é defender algo, é voltar-se para a ideia de narrar os acontecimentos, é explicar o funcionamento das escolas ou descrever as comunidades de aprendizagem. Qual seria aí o propósito comunicativo do texto? Ou seja, eu escrevi com que intenção? O autor escreveu o texto para quê? E aí? O que é que não é? Diga para mim o que é que não é. Foi para narrar acontecimentos que envolvem os participantes das comunidades, não tem narração nenhuma. Foi para explicar o funcionamento das escolas, como é que funciona cada escola, foi para dizer isso. Cefra foi para descrever as comunidades de aprendizagem que foram criadas nas escolas, ele descreve as comunidades. Está descrevendo? Não. Foi para quê? Defender o posicionamento de que a escola deve responder aos desafios do contexto no qual se insere, assumindo compromisso social e político. Não foi isso que ele disse no decorrer do texto inteiro? E reafirma isso, ratifica no último parágrafo. Tanto que o último parágrafo é o resumo do texto inteiro. Resposta que você tem na número 1, letra A. A questão é, quando você vai fazer uma prova como essa, e aí a questão logo número 1, já é a letra A, você já acha que está errado. Aí faz logo, não tem condições não. Na primeira logo, né, você já fica duvidando. A primeira você logo a letra A, mas pode, viu? São 10 questões, 4 alternativas, vão se repetir. Não se preocupe não, vai dar tudo certo. Não. Foi, tudo com PEV. Isso aqui é só com PEV, tá? Considerando a relação entre título e texto, é correto afirmar o quê, gente? Título e texto. Qual é o título? Comunidade? Cidadania moderna. Comunidade não, cidadania moderna. E o texto? Considerando essa relação entre título e texto, é correto afirmar que há inconsistência, há coerência, existe intenção explícita de despistar o leitor ou existe incoerência entre o que o título anuncia e o ponto de vista apresentado? O que é que vocês caracterizariam? Há coerência entre eles, pois o título antecipa a discussão feita no texto. Beleza? Tranquilo? Letra B, a resposta. Número 3. Leia as afirmações a respeito da organização do texto. Diz o seguinte,
Predomina no texto a impessoalidade marcada pela presença da partícula si. Existe isso? Existe. O texto inteiro está trabalhando como isso. Predomina a impessoalidade. Impessoalidade é porque eu não tenho uma pessoa caracterizada. Eu não tenho aí a primeira pessoa do singular, tá? A primeira pessoa do plural explícita. Então é impessoal, é deixar mais distante. Sabe-se, tem-se conhecimento, tá? Avalia-se, isso é impessoalidade. Quando eu digo avalio, sei, ficamos, queremos, sabemos, é pessoal. A impessoalidade marca-se pela presença do si. Predomina no texto a impessoalidade? Predomina. Na 2, o último parágrafo do texto tem função resumidora? Tem. E como tem? Resume a questão aí toda do texto. A 1 e a 2, Céfala, já estão corretas. Eu já marcaria a alternativa correta. Sim, letra C. Porque, olha só, predomina no texto um tom coloquial, frases, palavras do dia a dia, tom coloquial. Tem isso, gente, no texto, que assegura a interação com o leitor. Não tem interação, não. Não tem interação. O padrão informal é preponderante e marcado por expressões da oralidade. Tem marcas de oralidade aí? Só para confirmar, respostas corretas, as afirmativas 1 e 2. Resposta letra C de amor. C de amor, porque quem ama o quê? Cuida, né? É, corre também. Quem ama, corre. É? Constrói. Uma vez eu fui fazer isso com um cara, disse, porque todo amor é, o cara disse, simpático. Aí eu disse, não é sexy, não? Sexy, sensual. Tem toda uma sequência, porque ele se atrapalhou na hora, né? A gente ajuda. De acordo com o texto, Céfala, isso aqui é questão de quê, hein? Compreensão ou interpretação? Compreensão, só o texto, viu? Esquece do que você acha. De acordo com o texto, as escolas devem responder aos imperativos da comunidade docente, devem se constituir em comunidades familiares, podem manter a mesma organização em diferentes contextos ou podem se transformar em comunidades de aprendizagem. Ele disse isso o tempo todinho. Podem se transformar em comunidades de aprendizagem. Ele diz isso, está naquelas frases isoladas que a gente está fazendo, estávamos fazendo, ele aparece isso aí. Resposta, então, letra D de amor. Que quem ama é com D. Dá, doa, dedica-se. Bonito isso. A despeito, na linha 16. Vamos lá. Estabelece uma relação de quê? Vocês olham o texto e a gente vem para cá. É adição, finalidade, consequência ou concessão. Leia aí o fragmento de novo, que tem a despeito. O que é que tem antes? Cadê, Carla? Que tem aí o a despeito, está sublinhado? Aí, ó. Coletivamente, ele diz, estabelecerem prioridades, planejarem ações e, a despeito da complexidade da vida social, comprometerem. O que é que seria aí? Gente, adição, finalidade, consequência e concessão. Preste atenção. Consequência é quando eu obtenho um resultado, certo? Para este fim, ou seja, eu tenho isso aqui, como consequência eu obtive aquilo. Finalidade, você usa o para quê, a fim de quê, com o objetivo de, com o intuito de. Adição, mas também, como também, o i, ideias de soma. Concessão se chama quebra de expectativa. Isso aqui sempre é a resposta mais focada dentro das provas da Compev. Por quê? Porque a concessão poucas pessoas sabem utilizar. A concessão eu posso substituir por outros elementos de mesmo valor, embora, apesar de, que mais? Ainda que, mesmo que, tudo isso aqui é a ideia de concessão. Ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Ó, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ou seja, você não é o centro do universo. Embora vocês queiram passar, não tem vaga para todo mundo. É quebra de expectativa. O que é que você tem no texto? Quebra de expectativa. A despeito disso, a despeito é uma quebra de expectativa. Tá? Anota. Resposta que você tem aí é de concessão. Fizemos a 9 e a 10, né? Podemos ir para o outro? Devemos. Texto. Vamos lá. Mesma linha de raciocínio. Mesma construção. E vamos ver o que é que vai acontecer aí. Esse texto aí, sexo frágil, já tem uma análise diferente. E aí ele vai fazer assim, ó. Lá para baixo. Suporte textual. Olha quem é que está escrevendo.
Olha de onde? Carta capital, tá? Olha o que é que ele diz logo nas primeiras questões. Com a expressão sexo frágil presente no título, o texto estabelece uma relação de quê? Gente, as questões, elas são iguais. Eu não estou brincando, não. Não é brincadeira, não. Quando você faz 2, 3 provas seguidas, você começa a perceber que elas são iguais. Elas trabalham do mesmo jeito. É igual. Se você faz 5 provas, vão ser 5 provas iguais. Só muda, obviamente, a estrutura, a ordem que você tem. Os textos vão ter de ser diferentes. A expressão sexo frágil, presente no título, aí ele diz, o texto estabelece uma relação de quê? Censura, confirmação, enaltecimento ou indiferença. Tenho de ler. Tenho de ler. Aí ele diz, 2, no texto, a reflexão sobre a mudança em torno do papel social da mulher é focalizada de que modo? Figurado, direto, indireto, enigmático. No texto. Eu não quero saber o que você pensa, não. É no texto, viu? Não vai achar que está assim ou assado, não. É no texto. É só compreensão. 3. Para evidenciar a comparação entre as mudanças da posição social ocupada pela mulher no contexto sociocultural dos séculos 20 e 21, o texto apoia-se necessariamente em quê? Aí eu tenho de ler o texto. Aí vem. Os 2 últimos parágrafos do texto, o que é que eles revelam? Quando nós formos ler, focar nesses 2. No que se refere à linguagem, as marcas aí são de variedade formal ou informal. E aí ele começa a pedir aqui consideração do trecho. Aí vem. Já dá para fazer. Ele diz assim, ó. Minha mãe viveu num mundo que não é esse nosso em que vivemos hoje. Mãe de 5 filhos tinha todos os dias a casa para arrumar, os filhos para cuidar, a roupa para lavar, passar o almoço para fazer. Não havia leite em caixinha, arroz parboilizado ou feijão pré-cozido. Tinha de ferver o leite todos os dias, porque senão azedava. Tinha que separar os marinheiros do arroz. Para quem não sabe, marinheiro é aquele arroz com casca. E tinha que tirar as pedras do feijão. Para quem não sabe, o feijão não vinha limpinho como hoje, vinha cheio de pedras. Em relação às formas verbais em destaque, o que é correto afirmar? O sujeito do primeiro verbo não se encontra explicitado no período, o sujeito do segundo verbo se encontra explicitado, o segundo e o terceiro verbo apresentam sujeito, o primeiro e o terceiro verbo não apresentam sujeito. Vamos lá. Lá no primeiro. O que é que a gente tem? Mãe de 5 filhos tinha todos os dias a casa para arrumar. Na letra A diz que o sujeito do primeiro verbo não se encontra explicitado no período. Se encontra quem é? Oi? A mãe de 5 filhos é o sujeito? O sujeito do primeiro verbo não se encontra explicitado no período. Mãe de 5 filhos tinha todos os dias a casa para arrumar, os filhos para cuidar, a roupa para lavar, passar o almoço para fazer. Isso aqui já está provando que não é sujeito, gente. Eu não posso separar sujeito do verbo não, viu? Se ele dissesse, minha mãe tinha assim, aí era sujeito. Mãe de 5 filhos, tinha todos os dias, dizer que está explicitado, não pode, porque tem essa vírgula aqui. Sujeito não se separa do verbo com vírgula. O sujeito do segundo verbo se encontra explicitado no período. O segundo. Não havia leite em caixinha. Está explicitado? Por que não? Diga só por que não. Qual é o sujeito quando eu tenho o verbo haver? Não, isso não existe mais. Como é o nome dessa classificação? É oração sem sujeito, tá? Não existe mais sujeito inexistente. Oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de tempo passado, tempo decorrido, no sentido de existir. Oração sem sujeito. Ele diz que o sujeito do segundo verbo se encontra explicitado, não, porque não tem sujeito. O segundo e o terceiro os verbos apresentam sujeito. Se eu disse aqui da segunda, o terceiro já nem é, eu não vou olhar mais. Eu não vou perder tempo. O primeiro e o terceiro verbos não apresentam sujeito. Eu também não vou olhar. Mas sendo que ele diz que o primeiro não apresenta sujeito, e ele diz que o primeiro e o terceiro verbo não apresentam sujeito, e aí? Na letra A ele diz que o sujeito não se encontra explicitado. Está correto que ele não está explícito? Porque aqui ele diz que não apresenta sujeito. Não apresenta sujeito é aqui.
No segundo, ele está dizendo que é o primeiro e o terceiro. Certo? É no segundo que não tem. Não tem. Aqui ele diz, não apresenta um sujeito. É no segundo que não apresenta. Aqui, sim, tem sujeito. Mas não está explícito que é a mãe dele. Por quê? Porque ele colocou isso aqui como informação, entre vírgulas, que tinha todos os dias a casa para arrumar, que tinha os filhos. Colocou como orações. Dizer que é sujeito, afirmar, não posso. Porque ele disse aqui que não se encontra explicitado. Isso aí é verdade, não está explícito. Eu coloquei a vírgula, já quebrei o raciocínio. Já quebrei. Qual é a frase mais correta? Letra A. Letra A. Só pelo verbo haver, não apresenta sujeito. Então, se não apresenta sujeito, o primeiro ele apresenta sujeito, só não está explícito. Porque não é verbo impessoal, o verbo ter ele é um verbo pessoal. Vinha cheio de pedras, dizer que não apresenta sujeito, o que é que vinha cheio de pedras? O feijão. Então, ele diz que apresenta. Então, resposta letra A. 7. Considere o trecho. Ela não se espantou nem um pouco e disse ao meu tio rico, que já previa isso desde que começou a ler aqueles livros. Hoje, sinceramente, gostaria que minha mãe estivesse aqui conosco. O uso da vírgula aqui, ó. Hoje, sinceramente, entre vírgulas. Obrigatória? Hoje, sinceramente. Primeiro que é enfático, está deslocado, vírgula. Questão de vírgula na Compev, termo deslocado tem de ter. Viu? Em relação às formas verbais em destaque, o que é correto afirmar? Nem todas concordam com o mesmo sujeito, por isso nem sempre se mantém na terceira pessoa. Vamos ver. Ela não se espantou nem um pouco e disse. Quem foi? Ela. O meu tio rico, que já previa isso. Quem é que previa isso? Meu tio rico. Ok? Desde que começou a ler aqueles livros, hoje, sinceramente, gostaria que minha mãe estivesse aqui conosco. Quem é que gostaria? Eu? Ou ele? Quem é? Eu gostaria? Sim. Essa pessoa está aqui? Está fora, né? Do contexto? Está fora. Aqui já é outro sujeito. Ele diz, nem todos concordam com o mesmo sujeito, por isso nem sempre se mantém na terceira pessoa. Correto? Estaria sim correto. Todas concordam com o mesmo sujeito? Não. Todas se apresentam com o núcleo da oração principal em período composto por subordinação? Todas são orações subordinadas? Ao meu teu rico, que já previa, ou seja, o qual já previa. Ela não se espantou nem um pouco e disse, isso aqui é oração subordinada? Isso aqui são orações o quê? Coordenadas. Ó, não se espantou e disse. Uma coisa e outra. Orações coordenadas, nesse caso, sindéticas. A sindética aqui. A sindética é essa, isso aqui é sindética. Né? Porque tem a conjunção i, ó. Então, não tem subordinação. Quando ele diz aqui que todas em período composto por subordinação. Nem todas apresentam objeto verbal. Objeto direto, objeto indireto. Seja este desenvolvido em oração ou não. Disse isso. Ao meu tio rico, que já previa isso. Está aqui objeto. Gostaria que? Gostaria? Gostaria. Eu só gostaria. É como se fosse o desejo. Eu queria. Queria isso. Está dizendo aqui, nem todas apresentam um objeto verbal. Seja este desenvolvido em oração ou não. Bom, todas apresentam. Ele diz nem todas, todos eles têm complemento. Todos têm complemento aqui. Todos. Está dizendo que nem todas apresentam objeto. Apresentam objeto. Todos têm complemento. Resposta correta, qual seria? Letra A. Resposta letra A. Nem todas concordam com o mesmo sujeito, por isso nem sempre se mantém na terceira pessoa. Gente, essas questões, elas são questões só de atenção, viu? Só. Explicitamente de atenção. Vamos lá. Questão 8. Despoluir aqui. A 8 diz assim, ó. Para ler o livro da baronesa von Breckel, minha mãe sempre tinha uma faca ao lado. Não que fosse um livro policial ou para se defender. Assim que ela acabava uma página, pegava a faca para abrir a página seguinte, que vinha sempre colada.
Sem muito cuidado, ela metia a faca na filha do diretor do circo e depois, deliberada, começava a ler. As afirmativas a seguir referem-se ao trecho. Primeira, a compreensão do segundo e do quarto períodos depende de informações explicitadas em períodos anteriores. Primeiro a gente vai dividir os períodos, tá? 1, 2, do jeito que está aqui, ó. 3, ó, 4, do jeito que está aqui, certo? Tá aí os 4. Ele diz que a compreensão do segundo e do quarto período depende de informações explicitadas em períodos anteriores. Deixa eu botar tudo para baixo. Quero que apareça tudo aqui. Tá correto ou não? Ah, nem aparece. E aí? Vou deixar assim. Aí vocês olham aí. E aí? O que é que tem escrito, gente, no segundo período? Qual é a informação do segundo? Diga aí. Começa a dizer o que no segundo período? O que é que está escrito? Leia aí, alguém? Alguém sabe ler? Quando eu digo ela pegava uma faca, eu tenho que ter um período anterior para entender ou não? Tenho, não tem? Quando eu dizer ela, não tem que ter o período, não é complementador, não tenho aí uma relação anafórica. Tenho. Do quarto período, agora o quarto. Que é o último. Começa dizendo o quê? Leu errado? Segundo período. Tá. Não que fosse um livro policial ou para se defender. Do que é que ela está falando? Eu tenho que ter lido anteriormente. Minha mãe sempre tinha uma faca ao lado. Então, eu tenho. No quarto período, o que é que ele diz? Sem muito cuidado, ela metia a faca na filha do diretor. Bom, para eu saber que a filha do diretor, nesse caso aí, era a página que tinha escrito, eu tenho que ter lido anteriormente. Então, eu preciso das informações dependentes anteriores? Sim. Na 2, a compreensão do terceiro período não depende de informações explicitadas em períodos anteriores. A do terceiro. Não depende. O que é que ele diz na terceira? Como é, Carla? Pronto. E aí, precisa? A compreensão do terceiro período não depende de informações explicitadas em períodos anteriores. O que ela faz aí precisa? Do que ela pega a faca e o intuito não precisa. Os elementos linguísticos para e assim que, presentes respectivamente no primeiro e no terceiro período. Quando ela diz aqui, ó, do terceiro período, não depende de informações explicitadas, quando ela diz ela, já é necessário, né? Não é, ela não diz ela aí? Diz ela diz pronome, não é minha mãe não, né? No terceiro. É ela, então precisa. Se tem ela, precisa. Ou não? Vocês têm que vamos chegar numa conclusão. Precisa ou não precisa? A informação do terceiro período deixa claro ou depende de informações explicitadas. Informações, não é caracterização de sujeito. Informações. Está tudo escrito no terceiro período ou tem informações no anterior que são necessárias? Informações é diferente de caracterizar o sujeito. Informações. Quais seriam essas informações que no texto está faltando, que estão faltando? No terceiro. Como é que, de novo, diga aí. Ó, a informação, ela pegava a faca para fazer alguma coisa? Não era para isso? Então, as informações estão presentes. As informações estão aí. Estão. Que ele diz que a compreensão do terceiro período não depende de informações. Não depende. Ou depende. Eu preciso esclarecer. O ela tem que ser um processo de retomada. Certo? Mas aí no terceiro ele diz que os elementos para e assim que, presentes respectivamente no primeiro e no terceiro períodos, encadeiam orações e estabelecem relações de sentidos diferentes. Quando ele diz para,
No primeiro período. Como é que está escrito aí? Leia aí para mim, para não ficar voltando aqui no slide. Tá, então, para ler o livro. Ou seja, com essa finalidade. Não é? Ela tinha uma faca ao lado para ler o livro. Então, isso aqui é finalidade. E a ideia do assim que? No terceiro período. Assim que é a mesma coisa de finalidade, gente? Não. Então, se não é, isso aqui já está correto. Porque ele diz que é sentidos diferentes. A1 também está correto. Isso aqui é correto. Porque para e assim que você chegou, não é a ideia de finalidade. O elemento linguístico que, presente no terceiro período, encadeia a oração e não estabelece relação de sentido. O que? Presente no terceiro período. Ele diz como no terceiro? Cadê? Assim que ela acabava uma página, pegava a faca para abrir a página seguinte, que vinha sempre colada. Esse que está aí, que vinha sempre colada. Presente no terceiro período, encadeia a oração que vinha sempre colada, a qual vinha sempre colada. E não estabelece relação de sentido. Lógico que estabelece. Lógico que estabelece. Então, qual é a alternativa que você marca? D de dado. 1 e 3. Vamos lá. Essa é a última, é a 10, é? Ah, é a 9 agora. Vamos lá. Lá vai vírgula de novo. Mesmo jeito. O que é que ele diz aqui, ó? Segundo minha mãe, ele contava que lá pelo ano 2000, a mulher ia ser totalmente independente. Tornando-se como referência as convenções de norma padrão do português escrito, no que concerne ao uso da vírgula, é correto afirmar o quê? O que é que vocês marcariam aí com a alternativa? Eu já passei de horário, não foi? Passei? É até 5h30, é? É até 5h30? Aí quando passa faz o quê? Eu fico, né? Porque eu não vou sair, não. Vai. E aí? Tornando-se como referência as convenções da norma padrão do português escrito no que concerne ao uso da vírgula, o que é correto afirmar, gente? Apenas a primeira é facultativa, apenas a terceira é obrigatória, apenas as duas últimas ou todas são obrigatórias. Segundo a minha mãe, ele contava que lá pelo ano 2000, a primeira, a segunda e a terceira. Posso retirar alguma? Segundo minha mãe, de acordo com ela, certo? Isso aqui tem que ter uma vírgula. Elemento deslocado. Ele contava que lá pelo ano 2000, isso aqui é adjunto adverbial de tempo, era para estar no final da frase, colocou entre uma informação ou outra. Ele contava que a mulher jogou no meio da informação, isola. Elemento longo. Pode botar vírgula, é tudo obrigatório. Tudo. Tudo obrigatório. Não tem nem como. Elemento deslocado tem de usar vírgula. Vamos lá. 10. Considere aí o trecho, só os cases, ó. Lá vai. Ela não se espantou. Deixa eu subir isso aqui. Ela não se espantou nem um pouco e disse ao meu tio rico, que já previa isso desde que começou a ler aqueles livros: hoje, sinceramente, gostaria que minha mãe estivesse aqui conosco, orgulhosa de ver suas 3 filhas, uma advogada, uma psicóloga e outra professora, além de um punhado de netas, todas elas jogando no ataque de um time que poderíamos chamar de Independente Futebol Clube. Em relação aos elementos linguísticos em destaque, que são os queis, o que é correto afirmar? Quando ele diz o primeiro e o segundo elemento pertencem à mesma classe de palavras, é saber se é conjunção ou se é pronome, certo? E não retomam a informação anterior. O primeiro e o terceiro pertencem à mesma classe, o segundo e o terceiro pertencem à mesma classe, ou todos os elementos pertencem à mesma classe de palavras e retomam alguma coisa. Ele não se espantou nem um pouco e disse ao meu tio que. Ele disse isso, então é conjunção, certo? Conjunção subordinativa integrante. Já previa isso desde que começou a ler livros. Hoje, sinceramente, gostaria que. Pronome ou conjunção?
Conjunção, né? Subordinativo integrante, tá? O que mais? Um advogado, além de... Um ataque de um time que? Um time o qual poderia... Então, tudo conjunção. São todas conjunções. Esse aí é pronome? É? É lógico, né? Porque é um time o qual. Então, aqui pronome relativo. Então, vamos lá. Essa daqui que diz que todos os elementos pertencem à mesma classe, está fora. O segundo e o terceiro pertencem à mesma classe, também já está fora. O primeiro e o terceiro, a mesma classe, também está fora. O primeiro e o segundo, a mesma classe e não retomam a informação anterior. Retomar a informação, tá? Porque o anterior daqui é a meu tio rico. E a ideia de retomada é pronome. Hã? Na hora, ele já faz isso aqui de propósito, né? Apesar do texto já ter sido escrito, mas eles parece que escolhem estrategicamente para isso mesmo. Essa é a 10? Então volta. Vamos lá para o texto. Texto básico, tá? O mundo mudou realmente, que pena minha mãe não viu. Minha mãe viveu no mundo que não é esse nosso em que vivemos hoje. Mãe de 5 filhos, tinha todos os dias a casa para arrumar, os filhos para cuidar, a roupa para lavar, passar, o almoço para fazer. Não havia leite em caixinha, arroz parboilizado. Eu acho engraçado como as pessoas falam parborizado, né? Arroz parboilizado. Já escutaram? Que é parbo, que o povo chama? É parboilizado. Ou feijão pré-cozido. Tinha de ferver o leite todos os dias, porque senão azedava. Isso aí a gente já leu. Minha mãe não era muito de leitura, não. Eu me lembro dela lendo um livro chamado A Filha do Diretor do Circo, da Baronesa, e as obras de Alberto Campos, de quem ela era fã. Nunca soube do que tratava aquele livro. Ela não contava nada pra gente e sempre lia à noite, depois de rezar sua novena e apagar a vela. Para ler o livro da Baronesa, minha mãe sempre tinha uma faca ao lado, isso aí a gente já leu também. Com as obras de Alberto Campos era diferente. Aquilo era para ela uma verdadeira bíblia do futuro. Cada parágrafo ela parava, refletia e chamava as filhas. Era um tempo em que mulher não dirigia automóvel, nem empresa alguma. Mulher quase nenhuma trabalhava fora. Eram poucas nas universidades e num boteco tomando cerveja. Nenhuma. Zero. Mulher não saía sozinha à noite. Não ia a campo de futebol, não trocava pneu, não conseguia trocar uma lâmpada, nem abrir o pote de geleia. Mulher só comprava absorvente na farmácia já embrulhado, para não passar vergonha ali no balcão. Nem mesmo esses tempos de Google e pesquisas avançadas conseguia achar os livros de Alberto Campos que ela lia e nos chamava a atenção. Fazendo uma pesquisa profunda, desconfiou até mesmo se seriam de Alberto Campos aqueles livros que ficavam em cima do criado mudo. Mas ela sempre citava seu nome e quando chamava minhas irmãs falava, venham ver o que Alberto Campos está dizendo. Ela ia contando o que estava escrito e acabara de ler. No futuro, a mulher ia dirigir automóvel, não somente dirigir, mas veríamos também mulheres trabalhando como motorista de táxi. Segundo minha mãe, ela contava que lá pelo ano 2000, a mulher ia ser totalmente independente, ia trabalhar fora, ganhar o seu próprio dinheiro, tomar cerveja com as amigas no boteco, sair desacompanhada à noite, ia ao campo de futebol e até mesmo decidir sozinha que modelo de geladeira, de liquidificador ou de fogão comprar. Minha mãe ficava muito assustada com aquelas palavras, mas não duvidava em momento algum daquilo que acabara de ler. Dizia para as minhas 3 irmãs que ela precisava estudar muito, fazer faculdade, ganhar dinheiro, ser independentes, para nunca precisar pedir dinheiro ao marido, senão estavam perdidas. Ao ler Alberto Campos, minha mãe de repente virou uma espécie de Betty Friedman, meio Chiquinha Gonzaga. Ela percebeu que não estava errada quando meu tio rico voltou de uma turnê pela Europa que incluiu Moscou e Stalingrado, quando São Petersburgo ainda se chamava Stalingrado. Ele veio contando que viu em Moscou mulheres garis varrendo a Praça Vermelha, mulheres policiais na porta do Kremlin e mulheres dirigindo trens na estação do metrô. Eram as palavras de Alberto Campos se concretizando. Ela não se espantou nem um pouco e disse ao meu tio rico, que já previa isso desde que começou a ler aqueles livros. Hoje, sinceramente, gostaria que minha mãe estivesse aqui conosco, orgulhosa de ver suas 3 filhas, uma advogada, uma psicóloga e outra professora, além de um punhado de netas, todas elas jogando no ataque de um time que poderiam chamar de Independente Futebol Clube. Vamos lá. Texto. O que é que ele diz aqui logo na primeira questão? Com a expressão sexo frágil presente no título, o texto estabelece uma relação de quê? Censura, confirmação, enaltecimento ou indiferença.
Olha o que ele diz. Censura o sentido comumente atribuído à expressão, confirmação do sentido comumente atribuído à expressão, enaltecimento do sentido ou indiferença. Quando ela fala de sexo frágil, censura, né? Porque, olha, as filhas serem independentes, né? Fazerem parte aí desse time Independente Futebol Clube, ficticiamente, é uma censura ao sentido comumente atribuído à expressão sexo frágil, de a mulher ser sempre frágil, né? Nada poder fazer. Letra A é a resposta. 2. No texto, a reflexão sobre a mudança em torno do papel social da mulher é focalizada de que modo? A mudança em torno do papel social da mulher. É no sentido figurado, com apoio de metáforas encadeadas, é focalizado de modo direto, com a explicitação do ponto de vista e de argumentos, indireto, com a remissão de elementos descritivos e narrativos, ou enigmático, com o auxílio de título esclarecedor. Indireto, com a remissão a elementos descritivos. Quando ela começa a contar do tio que viajou, que voltou, disse que a mãe fazia isso, que mulheres lá eram garis, motoristas de táxi. Então, nesse caso aí, remissão a elementos descritivos e narrativos. 3 e 4. Para evidenciar a comparação entre as mudanças da posição social ocupada pela mulher no contexto social, sociocultural dos séculos 20 e 21, o texto apoia-se necessariamente em quê? Referências a obras que contribuíram para a formação das mulheres, ele só cita uma obra, né? Aqui. Reminiscências do passado, ou seja, lembranças associadas às atitudes da mãe do autor. Fala da mãe do autor, gente? Imagens do passado e do presente relacionadas à vida do autor, conquistas trabalhistas feministas que ocorreram no continente europeu. O que é que seria mais? O que é que seria? Era só as atitudes da mãe do autor ou seriam, na verdade, imagens do passado e do presente relacionadas à vida familiar do autor? Familiar porque ele já remete a quem? Ao tio, já fala de irmã, já fala de um monte de gente, não vai falando? É da família? Porque conquistas trabalhistas, essas conquistas trabalhistas que ocorreram no continente europeu, quando ele está dizendo para evidenciar a comparação entre as mudanças, não é mostrando isso aqui é o que vai acontecer. Tá? Então, nesse caso aqui, resposta letra C. Imagens do passado e do presente. Fazendo essa comparação. Os dois últimos parágrafos do texto, o que é que eles revelam, gente? Surgimento de expectativas novas, a concretização de expectativas anunciadas, já é essa. B. Já foi. 5. No que se refere à linguagem, há no texto marcas da variedade, formal ou informal? Há um modo como ele vai escrevendo. É formal ou informal? É um jeito mais solto, é um jeito mais descontraído, é aquele jeito bem informal. Mas é informal em desacordo com o perfil do gênero discursivo ou em consonância com o perfil do gênero? Vou lhe dizer por que é em consonância com o perfil. Nós estamos tratando de uma crônica, tá? Então, você tem uma caracterização de crônica. A crônica tem essa linguagem mais descontraída, mais leve, tá? Mais informal. Você não tem elementos tão rebuscados, elementos de pesquisa, segundo o autor, tal. É bem descontraído. Ele vai fazendo essas comparações. Então, a resposta que você tem aí mais adequada, letra D. Tem mais? Acabou? Ligeiro e rápido. Muitíssimo obrigada pela tarde de hoje. Boas provas para vocês e até mais. Valeu, gente.